olha para você ver que de repente vai vir um não na sua vida e você tem que se manter firme e fiel a Deus. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo de número o quê? Verso 1. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Olha que bacana. Você entendeu isso aqui? Vamos por parte para a gente compreender. Natã, olha para mim, por gentileza. Natã era o profeta da época, o homem de Deus da época. E Natã e Davi, eles eram muito amigos, mas não porque o profeta quis ser amigo do rei, não, que o profeta verdadeiro, ele não é amigo de ninguém por interesses próprios, por causa do cargo, não. É porque Davi era um homem quebrantado e Natã era um homem de Deus sincero. Portanto, foi esse mesmo Natã aí que falou com Davi acerca do pecado dele. E você vê que Davi não mandou matar ele. Então, um belo dia, eles conversando, eles tinham uma consideração, uma admiração muito grande, tão grande admiração, que Davi colocou um do nome dos filhos deles de Natã, em homenagem ao profeta. Ele virou e falou assim: sabe o que eu estou pensando aqui, o homem de Deus, o profeta? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estava imaginando, eu estou aqui dentro da minha casa, e a arca da aliança, a arca da aliança, que é a presença de Deus, está morando lá em tenda. Ele não precisou falar mais nada. O homem de Deus entendeu o que ele queria. O homem de Deus já entendeu qual era o propósito dele. Ele imaginou a presença de Deus, que a arca naquela época vivia, a presença de Deus vivia dentro da arca, morando numa tenda e ele numa casa. É algo bem desigual, né? Morar em uma tenda e o outro morar numa casa. Teria que ser o contrário. A presença de Deus, a arca está dentro de uma casa, e Davi morando na onde? Agora olha que honra hoje. Hoje a presença de Deus não mora mais em tenda, ela mora dentro de você. Olha que gostoso. Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, porque Ele habita dentro de você. Então eu não preciso ir à igreja. Faça a interpretação que você quiser, mas cuidado com que ela não destrua a sua vida. Eu vejo a necessidade de congregar, porque a Bíblia pede para que os irmãos venham congregar juntos, quem já leu. E sem contar que aqui nós aprendemos a direção do Espírito Santo. Então você é o templo dele. Naquela época ele morava dentro da arca, a presença de Deus. Olha o que o profeta disse, verso 2. Então Natã disse a Davi: faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Olha que legal. Ou seja, muito forte isso aí, hein? Olha, Davi, muito forte, faz o que está no seu coração. Davi precisou terminar de falar o que ele estava querendo concluir, que ele queria construir uma... Não precisou. O homem de Deus é assim. Já viu que às vezes você chega para a gente para conversar com nós, só que vocês vêm trazendo problema, e a gente já fala para vocês a solução em Cristo Jesus? Porque você também é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Como o profeta falou: cara, Deus é contigo. Você é um homem de Deus, Davi. Vai e faz o que está no seu coração, porque Deus é contigo. Vai dar certo, porque Deus é contigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para de pôr na sua cabeça que as coisas que não estão dando certo é porque Deus não é com você. Deus é com você, mas Ele tem um propósito para tudo debaixo dos céus, ou seja, na terra, em relação à nossa vida. Não deu certo é porque não era de Deus. Deus não concordou. Eu não sou de Deus. A minha fé. Para de duvidar da sua fé. Creia em Deus de forma incondicional e pronto. Quem está compreendendo? Para. Só que eu sei que você está cheio de plano no seu coração. Eu sei que você é como eu. Nós somos seres humanos. A gente tem desejos, a gente tem projetos, nós temos sonhos, a gente quer que o negócio aconteça de forma maravilhosa. Só que nem sempre o que eu, como profeta da sua vida, os pastores como profeta da sua vida, os bispos como profeta da sua vida, a gente também quer determinar para você é o que Deus quer. É o que Deus quer. Por que eu sempre falo? Porque o bispo Lucas, os pastores desse ministério sempre falam, os obreiros sempre falam: vai dar certo.
já deu certo. Não, pode ter certeza que o Senhor já te abençoou, porque a gente sabe que você é uma pessoa de Deus, poxa. Só que não adianta, eu já preguei isso aqui quantas vezes? 1 milhão? Não dá estudo não, né? 999. 1000 vezes. Não deu 1 milhão não, talvez vai dar 1 milhão hoje. Quantas das vezes eu já falei para você que não adianta só eu acreditar que você é de Deus? Você tem que crer que você é de Deus. Só que nem sempre a resposta vai vir do jeito que você quer, e nem do jeito que eu, como profeta da sua vida, quero. O que Natan falou para ele? Então Natan disse a Davi: faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é com... Alguém aqui tem dúvida que Deus é com você? Deus precisa provar mais alguma coisa? Talvez é você que não é com Deus, aí já é outro assunto. Mas espera aí, o que você quer que Deus faça mais para você compreender que Deus é contigo? Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te abençoa, Ele abre porta, Ele fecha a porta. Ele é contigo. Mas dentro do seu coração, agora eu como profeta vou falar como Natan. Você tem coisas que você está designando, está projetando, está fazendo aí planos para acontecer. Quem estava dizendo era Natan, um grande homem de Deus. Não era para Natan estar errado, mas Natan não errou. Isso não é um erro, é porque nem sempre vai vir do jeito que você quer. Olha o que Deus falou com Natan. Porém, naquela mesma noite, na noite seguinte, semana que vem, isso aqui é um atributo de Deus, tá? Olha aqui para mim, por favor. Você quer uma resposta, Ele vai te dar ela na hora. Só que às vezes não é a que você queria. Aí por isso que às vezes você não entende que é a resposta de Deus. É o capeta. Não, sua vida não está na mão do capeta. Sua vida está na mão do Senhor Jesus. Tem nada de capeta, tem nada de demônio. Para de demonizar as coisas da sua vida. Para com isso. Não. Deus na mesma noite, olha que forte. Porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a quem? A Natan, dizendo: vai e dizes a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás a casa para a minha habitação. Ué, estranho. Não entendi nada. Ele não estava fazendo uma boa ação. Isso aqui era uma coisa boa ou uma coisa ruim, igreja? Não, fala aí, ei, acorda aí, fala aí comigo. Isso era um troço ruim? Tem cabimento. Deus vai falar não para você, não é só coisas ruins não. É coisas que realmente você não pode fazer. É coisas que Ele não quer que você faça. E o não tem nos atrapalhado muito, porque nós temos mudado, nós temos sido uma outra pessoa ao receber o não. Nós temos sido uma pessoa às vezes ruim, má, uma pessoa diferente. A gente demonstra nervosismo, raiva, ódio. Algo é revelado na gente quando recebemos o não. Mesmo que aparentemente a resposta que teria sido sim, vem de uma boa intenção sua. Mas eu não queria fazer o mal, mas Deus não quer que você faça. Não, mas eu não fiz de má intenção, mas a resposta é não. Olha para você ver o que eu sempre falo para você: o Deus da sua vida não é interesseiro. O Deus da sua vida você não compra com bens. O Deus da sua vida não se ilude com presente. Você ser um ofertante, um dizimista, é honra nossa. Ele é honrado porque a gente mantém a igreja aberta e ganha muitas almas. Mas sem nós Ele manteria as igrejas abertas. Sim ou não? Verdade ou mentira? Então a honra é minha, de poder fazer parte de uma obra tão grande. Mas eu posso ser um pastor, eu posso ser um obreiro, eu posso ser um membro, um dizimista, um ofertante e ter o não de Deus? Sim. Sim. Inteiro não de Deus. Só que a mensagem de hoje é: qual tipo de comportamento você está tendo quando você recebe um não? Como você reage? Olha o tema da mensagem, até coloquei no papel aqui para não esquecer, ó. Como fica o seu coração quando você recebe um não? É o tema. Quando você for procurar no YouTube, está esse tema lá. Como você reage?
como que seu coração fica? Chateado? Revoltado? Você fala besteira? Você sabia que muitos de vocês têm perdido bênção aqui, porque quando recebe o não de Deus, você começa a falar besteira? E o pior de tudo, hein? Você não fala da boca não, você fala aqui, ó. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, sabe toda. Será que isso é bom ou ruim para a gente? Será que isso é favorável ou contra nós dois? Deus saber dos seus pensamentos. Quem sabe aqui, quem sabe mesmo, não levanta a mão porque eu estou pedindo não. Quem sabe de verdade que o maligno, Satanás, que o Senhor repreenda ele, não consegue saber o que você está pensando? Quem sabe disso? Não consegue. Bispo, não, o senhor está de brincadeira. Mas e aquelas coisas nojentas que vêm no meu pensamento? Qual? Sexuais? Coisas escandalosas? É da nossa natureza humana, da nossa carne. Ela que gera aquilo, o diabo não sabe não. Agora, se você dá vazão para ela e não matar aquilo, daqui a pouco você está praticando. Assim que você pratica, você abre uma grande porta para o mal entrar. Ele entra e trabalha. Quem está compreendendo? Não tem hora que passa pensamentos cabulosos na sua cabeça? Ou é só na minha? Só na minha? Então vocês vão fazer um descarrego na minha cabeça não acabar o culto. Quem aqui vem pensamentos terríveis às vezes, de repente na sua cabeça? Sua natureza humana, sua carne. Sua carne, às vezes ela pode intentar até contra o próprio Deus. É só você repreender ela, só você não dar vazão. Agora quando você abre a boca, o diabo ouve. Agora quando você pensa, Deus escuta os seus pensamentos. De longe ele penetra os seus pensamentos. De longe, você não precisa estar perto dele. Você não precisa estar perto dele. Então saiba, de longe Deus sabe o que você está pensando. E às vezes o seu pensamento é coisas boas, mas Deus vai virar para você e vai falar assim: não, você não vai fazer. E como que você vai reagir? Como que você tem reagido? A primeira pergunta é essa, desculpa. Como você vai reagir agora depois dessa palavra? Isso aí você vai determinar aqui dentro. Mas como vocês têm reagido? Ficado mal-humorado? Achado ruim? Batido boca? Porque você quer saber quem é a pessoa que está do seu lado? Diga não para ela. Às vezes você está considerando que alguém é seu amigo porque você só faz a vontade dela. Isso não é amigo. O amigo sempre ele vai abrir as sessões para você também dizer não para ele e ele corrigir os seus erros. O amigo que nos seus erros apoia ele não é seu amigo. Para você é por causa do sentimento, mas ele nunca foi seu amigo. Ele deseja o seu mal, porque o caminho que ele está conduzindo você é o mal. E como que vocês agem? Como que você age numa situação dessa? Como que você age? Como é que você se comporta numa situação dessa? Davi recebeu um não, ele não poderia construir o templo. Aí Davi ficou de bico, com raiva. Vai aí mesmo, 1 Crônica, só que é capítulo de número 29. Olha a revolta do camarada, começou a xingar, saiu da igreja, desviou, disse que ia para outra igreja, não ia mais para a igreja de Natã. Eu vou sair, não tem só essa igreja. Sei não, hein? Pensa bem. Não tem só essa igreja, mas talvez é a sua última oportunidade. Você já parou para pensar nisso? E eu vivo com a pulga atrás da orelha. Olha a reação do cara. Capítulo de número 29, verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Olha que bacana. Ah, eu não posso construir não? Então veio Salomão, o filho dele, a qual Deus permitiu que construísse. Daqui a pouco eu vou te mostrar biblicamente porque ele não pôde construir o templo. Há motivos porque muitas coisas você não pode fazer. Só que às vezes você não reconhece esses motivos. Às vezes você quer jogar que você fez com boa intenção. Deixa eu falar para você, tanto para Deus como para Satanás, intenção não vale. Eu quero ter uma vida reta com Deus, não vale. Eu tenho que ter uma vida reta com Deus. Deus não vai salvar as pessoas que tentaram, não, as que conseguiram. Portanto fizeram até uma canção, nós já cantou ela.
Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. A única parte que eu falo no culto sobre a minha vida é quando eu vou falar de pecado. Você acha, olhando para mim, que eu sou mais forte do que qualquer homem que está aqui? Vocês acham que eu não tive que vencer a masturbação, a pornografia, a prostituição, a bebedice? Não. Vocês acham que eu tenho mais capacidade que vocês? Nunca. Porque tem alguns aqui que sai daqui a pouco, à tarde vai estar bebendo cachaça, e ele acha que isso não vai agravar em nada para ele. Tem camarada aqui que já sai, ele está com um maço de cigarro aí, ó. Ele vai voltar para casa na esquina, na hora que ele virar, ele vai acender o cigarro. Besteira, rapaz, luta contra isso. Foi assim comigo, vai ser até a volta de Jesus. Não houve um passo de mágica para mim, não. A mesma vontade que você tem de ter relação sexual com a pessoa que não é o seu marido, a sua esposa, eu também já tive, mas eu tive que me sacrificar. Às vezes olha para os obreiros, olha para os pastores e pensa que somos melhor do que vocês. Pelo contrário, nós somos mais pecadores. Fala igual Paulo, dos piores pecadores, eu acho que esse sou eu, Paulo disse. E nós somos assim. A gente não é perfeito, a gente busca a perfeição, mas a gente quer de todo o coração lutar contra o pecado, vencer aquilo, não guardar mágoa. Tem pessoas também que nos deixam injuriado. Tem hora que a gente surta também igual você. Não vou fazer mais nada não. Daqui a pouco a gente fala, que não vou fazer o que? Está repreendido, capeta. Aí quando repreende o capeta, repreende nós mesmos. Está repreendido, Zé Carlos. Vou fazer porque eu estou fazendo para quem? E pronto. A gente é igual a vocês. Então você consegue. Você consegue. Davi chegou diante da igreja e falou, olha, o meu filho, ele foi escolhido por Deus, só que ele é menino. O meu filho, ele é inexperiente. E a obra que vai construir é muito grande. Não é um palácio onde homens vão morar, mas é um palácio para Deus. Olha que bacana. Espera aí, o cara que recebeu o não continuou com o propósito no coração. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele não se revoltou, ele não achou ruim, ele não falou, não estou nem aí, então já que eu não posso fazer, então que se vira. Peraí, vem cá. Ainda está dentro de mim construir um templo para quem? Eu não posso fazer, mas Deus não disse que eu não posso ajudar. Deus não disse que eu não poderia investir nessa obra. Compreenda isso. Às vezes Deus fala não só para te conhecer, só para saber quem é você. Porque olha o que o bichinho fez, olha o tanto que ele ficou revoltado. Verso de número 2. Eu, pois, com toda a minha o quê? Força, já preparei para a casa do meu Deus ouro para a sua obra de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeiras, pedra de ônix, pedra de engaste, pedra de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras o quê? Preciosa e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E depois você lê em casa o que ele preparou para o santuário: 3.000 talentos de ouro, de Ofir, 7.000, você dá uma lida em casa. Espera aí, o cara que recebeu não, ele ofertou? Sim. Olha a diferença. Você está entendendo agora por que o camarada era chamado segundo o coração de Deus? Você não pode fazer isso. Obedeceu, não vou fazer, mas eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar com toda a força. Eu vou ajudar de todo o meu coração. Quando você recebe o não de alguém, como é que você fica com ela? Como é que você se comporta? Quais os planos que passam na sua mente com ela? Que não vai ajudá-la mais? Que não vai fazer mais nada? Tomara que ela se ferre, que ela quebre a cara? Seja sincero. Hoje está sendo como uma pregação de Santa Ceia.
para você olhar para a sua vida e se arrepender, igreja. Igreja, nós estamos comentando um pouco acerca de arrependimento, igreja. Vocês estão achando, eu estou achando, na nossa cabeça estamos pensando que a gente não vai pagar a conta. Ela é cara, igreja. Essa conta não é barata não, igreja, porque ela já foi paga. Então se ela já foi paga e eu requer ela de volta, ela vai vir com juros e correções. Eu não vou conseguir pagar ela. Se uma vez essa conta já foi paga por mim, mostra que eu não tinha condição de pagá-la. Jesus pagou por mim, e hoje um simples não, obrigado filha, hoje um simples não te irrita, um simples não te deixa irado, um simples não é uma das palavras mais gostosas, quando você entende o não de Deus, quando você entende o não das pessoas, ainda que ela queira o seu mal, a sua vida está nas mãos de Deus, o mal não vai acontecer. Sabe quando o mal acontece? Quando eu não consigo suportar dentro do meu coração os não que eu recebo, eu firo outra pessoa. A obra de Deus mesmo é uma coisa maravilhosa, é linda. A obra de Deus é assim. A obra de Deus vira e mexe, a gente está sendo surpreendido. Tem hora que a gente pensa que vai poder fazer uma coisa e Deus fala para a gente, não vai fazer. Aí, como eu citei para vocês o testemunho da nossa vida, você acha que hoje em dia eu não preciso mais sacrificar? Você acha que hoje em dia as minhas vontades acabaram? Hoje em dia eu não tenho mais vontade de pecar, querido. O pecado, ele bate na porta todos os dias. Não sou muito fã daquele cantor lá doidão não, mas a única canção que ele fez, usado pelo Espírito Santo, talvez não foi nem ele que fez. Eu descobri que os famosos é o seguinte, eles compram a música dos outros, né? Que um são, como é que chama? Escritor? Compositor, e o outro canta, né? Eu até ver. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Sou muito fã daquele cara não. Sou muito orgulhoso. Coisa minha. Mas aquela canção lá, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de, eu escolho Deus toda semana, eu escolho Deus todo mês. O que é escolher Deus todo dia, querido? O pecado está aqui e eu quero Deus. O pecado chegou e eu quero Deus. A vontade chegou e eu quero Deus. Isso aqui minha carne quer, mas eu quero, eu escolho Deus. Olha o âmbito que o não chega. Diga não para a sua carne, diga não para a sua ira, diga não para a raiva. Ei, entenda o valor que você é para Deus. Você está sofrendo à toa. Você está sofrendo à toa, se valoriza. Por favor. Quando ele diz não para você, ele quer olhar a sua reação, ele quer olhar o que você vai fazer. Era para Davi ter ficado injuriado e falado, quer saber? Tô nem aí, eu pelo menos tentei. Não tem gente que é assim? Eu tentei, eu fiz a minha parte. Ô palavrinha que eu detesto. Se tem uma palavra que eu detesto ela, são duas. Deus sabe, porque quem falou foi a serpente. Está escrito lá em Gênesis logo no começo. Deus sabe, tem gente que ama isso. Deus sabe que eu não consigo, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe da minha condição, Deus, rapaz, se ele soubesse que você era fracassado, você acha que ele tinha te escolhido? Larga a mão de ser bobo, você é guerreiro, ele escolheu você quando você era substância informe. Salmo 138, substância informe. Para mim, nós não éramos nem aquele esperma que tinha que encontrar com o óvulo da nossa mãe ainda. Ele já tinha escolhido você. No seu livro, ele escreveu todos os seus dias, cada um deles escrito e determinado. Você acredita que tem gente que tem a cara de pau de me perguntar, então quer dizer que a desgraça que está passando, Deus já tinha determinado? Querido, se você estiver passando uma desgraça, é porque você não está seguindo a graça. Porque quem segue a graça não vai viver na desgraça. Segue a graça, favor não merecido, faça a vontade dele, respeita a Deus. Você pode prostituir? Pode, mas o que Deus fala da prostituição? Não prostitua. Você pode roubar? Pode, mas o que Deus fala? Não rouba. Você já viu os 10 mandamentos? Quantos não tem lá dentro? 500. Eita exagero. Se é 10 mandamentos, mas tem 500 não.
Quantos não tem lá, gente? Quando nós era pequenininho, qual a palavra que nós mais ouvimos, gente? Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Só que é para as coisas erradas, o certo você nunca ouviu não. Não vai pela sua intenção. O que Deus tem para a sua vida é maior do que os planos que você está fazendo. É maior. E o gostoso de Deus é que Ele não esconde nada. Está aqui no livro de 1 Reis. Abre aí para mim, por favor. 1 Reis. Vai aí. Deixa eu ver se é 1 Reis. Abre aí, 1 Reis. Nós está na onde? Crônicas. Abre em 1 Reis aí, por favor. Capítulo de número 5, eu acho. Eu tenho que conferir aqui. É só voltar, voltando. 1 Reis capítulo 5. Quando Salomão começou a construir o templo, a Bíblia não foi escrita em ordem, tá? Cronológica. Você está vendo que a gente está voltando? Era para a gente ir para frente, sim ou não? Ela não foi escrita em ordem. Diga, ela não foi escrita em ordem cronológica. Não foi. Isso é até bom para nós deixar de ser preguiçoso. Porque nós caça. Nós lê, estuda. Porque se fosse em ordem, você ia fazer um livro comum. Não, você vê que nós estávamos lá na onde? Nós estávamos em Crônicas e estamos voltando aonde? Aqui, ó, Salomão foi pedir os reis oferta. E olha para você ver que Deus não esconde nada de ninguém. Olha que bacana como é que Deus faz. Ó, 1 Reis capítulo 5. Enviou também Irão, rei da onde? Não, você está devagar demais. Vocês tomou café, não? Só depois do culto. Vamos embora. Veio também Irão, rei da onde? De Tiro. Os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungira Salomão rei em lugar de seu pai. Olha o porquê. Pois Irão sempre foi amigo de quem? De Davi. Então Salomão enviou um mensageiro a quem? A Irão, dizendo: bem sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do quê? Do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs o quê? Debaixo dos pés. Ou seja, o cara foi pedir uma oferta e ele nunca escondeu o que Deus falou para o pai dele. Deus falou que não. Deus falou não. O Irão mandou um mensageiro falar: olha, eu estou precisando da sua ajuda. Depois você termina de ler em casa. Deixa eu contar para você essa mensagem aqui. Eu estou precisando da sua ajuda porque esse Irão aí, ele era dono dos lugares das melhores madeiras para fazer a casa na época. E ele foi pedir ajuda para esse Irão, as madeiras. Então ele chegou lá e falou: meu pai, ele não pode fazer. Às vezes você tem vergonha do não da sua vida. Às vezes você tem muitos não dentro de você, mas você quer que os outros não saibam. Se você quer ocultar os seus nãos que você recebe da sua vida, como que o sim dela vai glorificar a Deus? Como que o sim de Deus na sua vida vai exaltar? Você não vê o que o diabo falou para Deus sobre Jó? O Senhor sempre abençoou ele. O Senhor nunca falou não para ele. Tudo que o camarada quer, o Senhor dá. Mas não era bem assim também não. Jó era muito próximo, muito abençoado, por causa do que ele fazia. Daqui a pouco nós vamos ler um pedacinho de Jó. Por causa do que ele fazia. Por causa do que ele fazia. Deus não faz acepção de pessoas, mas pessoas acabam sem perceber fazendo acepção de Deus na sua vida. Tira esse coração de chateação. Você recebeu um não, é não, e não fica com vergonha não. E uma das coisas que a gente mais tem medo é de quê? É do não. Vai pedir um emprego, já fica com medo de ganhar. Vai fazer algo, já fica com medo de ganhar. Quem aqui já deixou de pedir coisas com medo do não? Levanta a mão. O não já vive na sua vida. Você tem que agora ter o coração para como comportar diante dele. Davi nunca se importou com nada. Uma certa feita, Davi, nos seus piores momentos da sua vida, quando ele cometeu um erro, ele falou: pode tirar de mim o trono, pode tirar de mim o reino, só não me tira a tua presença. Às vezes você está escondendo o não e está sem a presença. Eu não estou pregando para você se conformar, eu estou pregando para você mudar o seu coração.
muda. Só que como você vai mudar se você nunca reconhece que você está errado? Esse momento que você está fingindo que está feliz aí, ele pode te trazer um tormento eterno. Ele vai te trazer um tormento eterno. Não cai nessa não. Arrependa das coisas que você está fazendo errada diante de Deus. Arrependa. Os não são apenas cuidado dele para a nossa vida. Tenha vergonha não tenha vergonha. Mude esse coração, mude essa maneira de pensar, mude essa maneira de agir. Encara. Eu falei uma certa vez, quando eu digo eu, não é Zé Carlos, é o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo disse uma certa vez aqui para nós, que todas as nossas respostas vêm de Deus. Então quando eu recebo um não, quem me deu um não? Então que eu domine a minha natureza humana, porque o não é bom. O não é bom. O não é bom. Ainda mais depois de velho. Nós não estamos mais novos não. Quem conhece o Quixote? Levanta a mão. Você tem mais de 40 anos. Aí você vê. Conga, quem lembra da conga? Ixi, você tem mais de 45. Bem mais. Mas até hoje você acostumou com não. Talvez você não sabia quem estava dizendo ele para você. Tem uma mensagem que o meu bispo Lucas estava até conversando ontem. Bispo Lucas veio aí para abençoar a gente, amém, igreja? A gente manda ele embora ou recebe a benção? Ele é bem-vindo com a família, sim ou não? Então fala, seja bem-vindo, bispo. Fala assim, nós vamos sugar o senhor. Fala, isso. Ele veio para isso, para nos abençoar. E nós estávamos comentando até inclusive isso ontem. Eu nem sabia qual era a palavra que Deus ia nos dar. Em toda a sua palavra a Deus há o sim. Você já leu na Bíblia isso? Em todas as suas palavras para Deus há o sim. Ou seja, na palavra de Deus há o sim. Então o não que você está recebendo, você não tem ideia do que Ele está preparando para você. Você não tem noção do que Ele está preparando para a sua vida. Mas às vezes, é isso que o Espírito Santo veio me trazer aqui hoje para te alertar. Às vezes esse não já te contaminou, já te machucou. Você não vê mais o seu marido como um homem de Deus da sua casa, porque ele diz não pensando no melhor para vocês. Você não tem concordância com a sua mulher por causa do não. Você tem dificuldade do não. Não tem ninguém que pode te ajudar não. Eu vou falar uma coisa aqui, não sei como é que você vai me interpretar. Alguns anos, quem saiba, você entende e vai lembrar dessas palavras. Nem Deus vai poder fazer nada por você, que você não permite. Quando diz Deus não pode fazer, não é que Ele não tenha poder de fazer, não. Pelo amor de Deus, em relação ao poder a gente nem comenta, porque Ele é soberano. Agora você não deixa Ele fazer. Eu sempre sofro. É só você somar os não que Ele falou no seu caminho, que você queria ser feliz, para você não fazer, e você fez. Você não sempre sofre, você sempre escolhe a maneira errada de trilhar. Se você escolhe a maneira errada de trilhar, eu te pergunto, quem sou eu? Quem é os pastores? Quem é os bispos? Quem é o padre que vai poder te ajudar? Quem é o líder espiritual que vai poder te ajudar? Jesus veio nessa terra, Ele abençoou todo mundo, não foi? Ele embrulhou no pacote assim, enrolou e todo mundo foi abençoado, não foi? Não. Na oração dele ele falou, aí pai, eu vou entregar os que o Senhor me deu, exceto os que são da perdição. Você é de quem? De Deus ou da perdição? De quem você é? Não fala que é de Deus, não, faz uma soma. Porque talvez todos os não de Deus você transforme em sim. O que tem a ver eu ter relação sexual com a pessoa que eu estou morando com ela? Tudo.